Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto Juntos Lendo Ave Cristo. Estamos no vídeo 2 de 3, que será então encerrado no domingo que vem. Pois bem, nobre seguidor, o livro nos remete então para a trajetória de Varro, né? Varro que é chamado agora de irmão Corvino, conforme você viu no vídeo 1. Bom, Varro, ele é um jardineiro de grandes herdades ali em Leão, e ele prega também na igreja de São João, cuida dos órfãos, e dentre as casas que ele presta serviço de jardinagem está a casa rural ali do Opílio. E ele está na igreja pregando e ali ele está falando, muito interessante, ele está falando da influência do plano espiritual na trajetória humana. Ele fala quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, da vinda de Jesus, por exemplo, e ele cita várias situações em que a espiritualidade está amparando o homem aqui na sua trajetória terrena. E ele está ali a pregar quando fica sabendo que seu filho Tassiano está vindo para a herdade, então, ali de seu pai, do pai adotivo Opílio. E ele fica sabendo também que Tassiano pegou a peste na época, viu pessoal? Isso é 223 depois de Cristo. As imediações ali estavam sob a peste da escarlatina. E quando Varro fica sabendo que seu filho está doente, ele corre lá na propriedade, ele era jardineiro ali, e vai acompanhar então o Tassiano na sua convalescença. Passa noites com ele e não fala que é o pai dele, muito pelo contrário, ele sabe que se falar qualquer coisa, ele pode colocar a Cíntia em risco, né? O próprio Opílio que mandou matá-lo, enfim, ele não comenta nada. E aí ele prossegue junto a Tassiano, Tassiano melhora, eles fazem uma amizade, existe algo entre eles, mesmo que eles não saibam, mesmo que Tassiano não saiba, mas espiritualmente isso é muito bem explicado, né? São espíritos afins, isso fica bem claro no primeiro capítulo do livro. E no final, quando o Tassiano já está bem, o Varro, né, irmão Corvino, diz assim: Tassiano, você gosta muito de artes, eu vou trazer os órfãos lá da igreja para poder cantar para você e tal. E Tassiano aceita, né, à beira da morte, né, quando a pessoa passa por essas situações, ela fica um pouco de coração mais suavizado, arrefecido. E ele aceita. As crianças vêm, cantam um hino muito bonito, e ao final o Varro chama o mais novinho deles, chamado Silvano, e o Silvano para declamar uma poesia. E o Silvano começa: Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falou em Jesus, o Tassiano virou um animal. Ele ficou com ódio e diz que abominava cristãos, mandou soltar um mastim, um cachorro de grande porte para pegar as crianças. Ali Tassiano gostava muito de rosas rubras, e o jardineiro Varro tinha feito ali um jardim de rosas rubras, e as crianças desesperaram e elas saíam no meio das rosas e eram espinhadas ali, e sofriam grandes arranhões. O livro fala de dilaceramento. Olha o coração do Tassiano, mandou os cachorros em cima de todo mundo. Um dos cachorros pega o Silvano, imediatamente a esposa de um dos servos ali arrebata o cachorro, tira o Tassiano, o Silvano, da boca do animal, e o pai, o Corvino ali, fica sem saber o que fazer. Ele não esperava, viu, seguidor, esse tipo de emoção e de atitude vinda de seu filho Tassiano.
O Varro então vai com o menininho, né, tinha 5 anos, o Silvano, nos braços, vai embora, estupefato com o que tinha acontecido. O Silvano olha para o céu e o Varro, né, Corvino, diz: você está pensando em Jesus, meu filho? Ele diz: estou com muito frio também. E aí ele falece nos braços de Varro. Muito triste uma situação para você ver como era o ódio de Tassiano para com os cristãos. E aí, né, o Varro vai ser acusado pela mãe do Silvano de ter colocado o menino nessa situação. O próprio Tassiano, depois disso, ele vai recrudescer o seu empenho contra os cristãos e a favor do politeísmo. O Tassiano vai chamar todos os escravos, os servos da sua herdade ali, e vai dizer: olha, é para vocês jurarem compromisso com os deuses, com o politeísmo. Coloca ali uma imagem de pedra e faz com que todos os escravos jurem que são favoráveis aos deuses, ao politeísmo. E aí o livro mostra muito bem, todos numa fila, né, vão lá jurando aos deuses a sua devoção, com exceção de um, que é o Rufo. O Rufo, que é escravo ali, não aceita, ele não nega Jesus, ele diz: eu sou cristão. Ele foi deixado por último. Ele chega na frente da estátua de pedra e diz assim: eu sou cristão, eu não vou jurar devoção a esse tipo de Deus. Imediatamente o Tassiano manda açoitá-lo, e ele mantém a sua palavra de que afeta Jesus. Ele não vai abjurar Jesus. Ele então é preso. E a situação de Varro também não vai ficar boa. Ele vai para um tribunal. Na verdade, ele tinha uma articulação por parte de Tassiano para que a culpa fosse realmente de Varro, de ter levado o menino lá e ter submetido o menino ao cachorro. Veja o Tassiano. E o que acontece? O Varro, em momento algum, acusa o filho. Ele não vai chegar e vai contar a verdade. Ele vai dizer: olha, realmente o cachorro estava solto e foi um acidente o que aconteceu. E ele vai ser condenado. A condenação dele é não poder mais professar lá na igreja de São João. Ele também não vai poder mais cuidar dos órfãos. De maneira que o Varro vai ficar assim, bem desolado. Ele vai ficar indo ali, os órfãos, cada órfão vai para a casa de um dos membros da igreja, e ele visita esporadicamente esses órfãos, mas ele vai ficar muito desolado a ponto do Corvino ter que vir dizer a ele: olha, ô Varro, você tem que levantar a cabeça, vamos seguir, o sofrimento apenas começou, você tem que ser firme. Não, perdoe Tassiano, olha o perdão, olha os ensinamentos de Jesus. Perdoe Tassiano, ele não sabe o que faz, ele está no seu espírito e precisa de crescer, e você é importante para isso. Então, logo depois dessa intercessão aí de Corvino, o Varro volta então a pregar. Sobe ao poder Caio torna-se César, e ele agora aumenta a perseguição aos cristãos, a ponto de ir a cada casa para verificar se os servos e escravos estão adeptos ao cristianismo. Lembre-se que o cristianismo estava muito difundido nos escravos, para com os servos ali. Então o César começou a perseguição em cada casa. Indo à casa ali onde estava Rufo, né, eles indagam de Opílio se ele por acaso tinha algum escravo que estava errado, né, estava seguindo Cristo. E ele diz: aqui só tem um, é o Rufo. Eles então vão até Rufo, que estava preso, você se lembra, pegam o Rufo, colocam numa praça pública, até para servir de exemplo aos demais, e vão tentar fazer Rufo abjurar Jesus. E como é que eles fazem isso? Pegam o Rufo, colocam ali na praça, chama a esposa e 2 filhinhas e vão dizer a Rufo assim: Rufo, você tem que negar Jesus, porque se você não fizer isso, nós vamos vender as suas filhas e sua esposa e você vai morrer. Então, abjure, fala que ame os deuses de pedra,
fala que é politeísta, acaba com isso. Rufo olha então para Opílio e diz assim: não vou negar Jesus. Se minha família vai ser vendida, Deus sabe o que será delas. A nossa vida não é só aqui na terra, nós temos uma vida posterior, é muito maior do que esse materialismo, desse imediatismo de vocês. Eu não nego Jesus. Opílio, Tassiano, eles ficam extremamente revoltados com essa situação, porque não entendem a vida após a morte, não entendem essa abnegação que as pessoas tinham por Jesus. E resolvem então trazer a esposa e as filhinhas. E a filhinha mais nova olha para Rufo e diz: papai, o senhor não vem conosco? Rufo não responde à filha, olha para Opílio e Tassiano e diz que ama Jesus. Os dois mandam vender a família e pegam o Rufo e colocam num cavalo selvagem para ele ser puxado. Antes de ser puxado, vem uma pessoa conversar com o Rufo e diz assim: eu comprei suas filhas e sua esposa, fica tranquilo, pode morrer em paz, eu sou cristão. Rufo então sorri e ele é morto. Cíntia está doente, contraíra escarlatina. Nenhum médico conseguiu resolver a situação da patologia de Cíntia e ela então busca o cristianismo e vai até o irmão Corvino. Quando ela chega no irmão Corvino, ela não o reconhece mais, porque ele estava barbado, né, cabeleira branca já, mas ele a reconhece como esposa. Ela está mal, ele então vai chegar até ela, sente que é o momento de contar a ela a sua desventura e conta, no momento emocionante aqui do livro, que ele é Varro, seu marido, né? E conta toda a história a ela. Ela fica muito emocionada por ter tido a oportunidade de ver o Varro de novo, mas ela falece, ela não consegue seguir em frente. Mas o interessante é que Cíntia tornou-se cristã. Ela já vinha nutrindo o cristianismo desde quando ela veio de Roma para Leão. Ela já tinha então afeições ao cristianismo e consagra essa sua afeição ao cristianismo no momento em que ela revê o Varro. Ela então falece, eles mandam avisar a propriedade de Opílio da morte de sua esposa. Opílio manda Flávio, aquele soldado, lembra do Flávio do vídeo 1? Pois é, ele vem, ele olha para o Varro, o irmão Corvino, e fica assim meio, acho que eu conheço, mas não chega realmente a dizer que é Varro. Ele então, até pela situação, né, a Cíntia tinha morrido ali, e eles então levam Cíntia. Opílio vai acusar o Varro de ter contribuído para a morte de Cíntia, porque Cíntia estava tão desesperada e segundo Opílio, o Varro é que fez a propaganda enganosa de dizer que ia salvá-la, e por isso ele era culpado pela morte da esposa. O Varro então agora já era acusado de ter matado Silvano, agora é também acusado de matar a Cíntia, e ele então vai ser preso e começa a sua agrura, porque aí agora Varro vai ser submetido a todo o processo de execução. Eles queriam aniquilar o cristianismo, não percam isso de vista. Então eles vão tentar, para mostrar ao povo, vão tentar que Varro abjure Jesus Cristo, ou seja, negue Jesus Cristo. E Varro, olha só como é que eram os cristãos daquela época, né? Eles sofriam com a certeza de que existia um mundo pós a morte, e essa certeza lhes dava o conforto de passar pelas agruras físicas aqui na terra, tornando-se verdadeiros mártires, e assim foi também com o Varro. Varro vai ser então incitado a negar Jesus,
Varro não nega Jesus para ódio de Eupílio, porque Tassiano não quis ir. Lembra que Tassiano tinha uma certa afeição ali por Varro, de vidas passadas. Ele dá uma desculpa e ele não vai nesse dia da execução. Então, voltando a Varro, Varro não nega Jesus. Quando ele assim o faz, o Flávio vem. O Flávio, que ele é soldado, vem e diz a ele assim: eu sou cristão, e fala em voz alta: viva Jesus. E aí o Eupílio olha pro legado lá e diz: olha, vamos acelerar isso aqui para não gerar uma comoção. O Flávio, ele está sempre na minha casa, ele deve ter enlouquecido. E aí eles aceleram, o verdugo pega a espada para cortar a cabeça, né, de Varro. Só que o verdugo está trêmulo por influência espiritual. Ele erra, ele bate a espada por 3 vezes. Ele erra o pescoço de Varro pelas 3 vezes. Acerta a omoplata, acerta o corpo. E existia uma lei que dizia 3 tentativas e o cidadão não morreu, não pode ter a 4ª. Ele tem o direito de morrer lentamente. Que direito é esse? Morrer lentamente. Ele então vai ser levado ao calabouço e ali fica para morrer lentamente. O Flávio sai, vai atrás de Tassiano, o Eupílio vai atrás do Flávio, ele chega lá, o Flávio já está conversando com o Tassiano, diz: Tassiano, deixa eu te contar uma coisa, esse homem que está sendo executado, o irmão Corvino, é seu pai, é o Varro, e conta toda a história. Foi o Eupílio que mandou matar ele. Tá? Conta toda a história ali. O Tassiano fica sabendo, o Eupílio fala: é mentira, isso aí ele tá louco. O Flávio então diz assim: não estou louco, e eu dou minha vida para você ir lá conversar com o seu pai, que ainda não morreu, Tassiano. E ele vai e suicida. O Flávio suicida, o Tassiano vê que é verdade, corre lá no calabouço junto com o Eupílio para conversar com o pai. E aí o Tassiano vira para o pai e fala: pai, como assim? Você está tão sereno aqui, né? Porque vê o Eupílio não é seu grande inimigo, por que você está assim? E aí, o Varro, nos ensinamentos de Jesus, diz: devemos amar os nossos inimigos, devemos perdoar. Ele não sabe o que faz. Eu guardei segredo, eu estava protegendo a sua mãe foi infiel a mim. A gente tem que ter resignação. Somos todos irmãos, filhos de um só Deus. O Eupílio sai dali e aí, nesse momento, o Varro entra em rigorosa hemorragia e falece. Ele vai ser recebido pelo Silvano em espírito, vai ser recebido por Corvino. E Varro está tão preso a Tassiano que ele meio que quer ficar com Tassiano para ajudá-lo, né? Ele pede antes de falecer a Tassiano que adeque-se a Jesus Cristo, que siga o Evangelho, e Tassiano diz que não podia. Então ele vai com isso para o plano espiritual e quer ficar para ajudar. E o Corvino intercede e diz assim: não, você está numa situação espiritual superior, você não pode ficar aqui no mundo errático. E ele então pede aos espíritos superiores que ali estão para que ele possa reencarnar aqui na Terra para ajudar o seu filho Tassiano. E isso vai ser concedido a ele. Após a morte de Varro, Eupílio e Galba vão embora para Roma. Tassiano vai ficar com Helena, eles tinham uma filha que era a Lucila. O Tassiano vai ficar muito ensimesmado por tudo que tinha ocorrido. Ele estava com raiva de Eupílio, sim, por tudo que fizeram com seu pai. Existia toda aquela questão do cristianismo que estava mexendo com ele, embora ele refutasse. Ele estava mexido com essa história do cristianismo e ele estava muito ensimesmado. Em 243 d.C., nasce sua filha Blandina. A Blandina é que vai cuidar do pai ali, ela vai crescendo, ela está interessada no politeísmo dele, eles conversam, faziam longas caminhadas pela natureza, então eles nutriam um laço amoroso muito grande. Eupílio, que não era bobo nem nada, deixou um infiltrado aqui para cuidar de seus bens. Esse infiltrado era o Teódono. E esse Teódono, ele começou a nutrir uma certa afeição por Helena, e ele então fazia toda sorte de planos para acabar com o relacionamento de Tassiano e Helena.
O tempo foi passando, Tassiano cada vez mais ensimesmado, já não tinha mais o poder econômico, né? Helena que estava dominando tudo. E chega uma carta de Opílio pedindo, dizendo estar com saudade das netas, e pedindo para que as netas e a esposa fossem ter com ele em Roma. E mais, na carta ele disse, muito interessado, que Lucila, filha de Tassiano e de Helena, que agora completara 15 anos, pudesse se casar com Galba. O Galba, o tio, já aquele tio boêmio, que gostava dos circos, das festas, já não estava mais sendo suportado por Opílio. Então ele falou, eu vou arrumar um casamento e ao mesmo tempo um casamento que mantém as propriedades todas aqui da minha família, a ponto dele submeter a menina de 15 anos a se casar com o tio. O Tassiano vai ser contra, mas Helena diz, olha Tassiano, meu pai é que comanda tudo aqui, meu pai fez muito por você, né? Então eu acho que é coerente o que ele está falando, nossa filha vai sim para Roma comigo, vamos eu, Lucila e Blandina para Roma, e lá nós vamos organizar esse casamento sim de Lucila e Galba. O Tassiano vai ser contra, Blandina não quer ir para Roma, ela vai pro quarto, Blandina de madrugada começa a chorar, Tassiano vai até o quarto e antes de adentrar o quarto ele ouve uma conversa de Helena e Teódulo, uma conversa que deixa claro que os dois têm um relacionamento amoroso. O Tassiano teve no seu coração aquela ira e o ímpeto de matar Teódulo, mas ele lembra do pai, que passara pelo mesmo com a sua esposa Cíntia. Lembra-se? Pois é, ele lembra do pai e não faz nada com o casal, que nem o vê. Ele entra no quarto de Blandina, abraça a menina e no outro dia vai sair a caravana de sua família rumo a Roma. Ele então despede todos, fala para Blandina que ela tem que ir. Blandina vai chorando, não quer ir. Blandina, ela está tão contrariada que no meio do caminho ela vai contrair uma febre, e de modo que Teódulo vai atrás de médico, não tem jeito, manda chamar o Tassiano. Tassiano vem e leva Blandina para casa. Volta Tassiano e Blandina para casa. A Helena, o Teódulo e a Lucila vão para Roma. Pois bem, e aí fica tudo às mil maravilhas. A casa lá com Blandina e Tassiano, eles vão tão bem, vão conversando muito, todo dia eles rezam, a vida está muito bem. Eles estão passeando um dia num barco, né, ali na natureza, que era algo que eles faziam sempre, exemplo dos druidas, né, e eles veem uma linda canção sendo cantada por uma mulher. Eles então vão ali, né, percebem na prainha uma moça. Eles então chegam até ela e falam, que linda canção e tudo. Quem fez essa canção? Ela falou, meu pai. E eles falam, eu queria conhecer meu pai. E nesse meio tempo, o Tassiano está conversando com a Blandina sobre a necessidade dela ser educada, dela ter um professor. Só que eles não encontravam ninguém. Ela até pede, papai, por que o senhor não é meu professor? Não, porque não tem jeito, né? Nós não conseguiríamos manter a disciplina. Então, e aí quando eles veem aquela moça, eles se interessam por quem tinha feito aquela canção, eles vão à casa de Basílio, que é o pai dela, o senhor já septuagenário, e ele conta a história dele e conta que aquela menina chamava-se Lívia e que ele tinha encontrado a Lívia. Pessoal, a Lívia era aquele bebê que estava na cestinha, finalzinho do vídeo 1, se você não viu, assiste aí. Olha só, e quem era Lívia? Filha de Helena. Você se lembra? Meu Deus, nada é por acaso. Encontram Lívia, obviamente não sabiam de nada disso. Há uma afeição repentina entre todos, e a ponto de Blandina dizer, papai, tá aí minha professora, por que o senhor não contrata a Lívia para ser minha professora? O Tassiano, que já tinha uma afeição pela Lívia, chega até ela, faz a proposta, diz ao pai que ele pode ir também com eles, que o pai era afinador de instrumentos musicais, ele não estava bom para ele iria levá-lo para um local melhor, e eles concordam. E Tassiano está com uma afeição muito grande pelos dois, ele tem conversas filosóficas
com o Basílio. Basílio é cristão, ele fala sobre almas, que nosso corpo material é um mero vasilhame para as almas, que as almas renascem, que há reencarnação. Embora o Tassiano não concorde com aquilo, ele não refreia, não bate em Basílio, até porque ele gosta muito de Basílio, ele vai ouvindo. Lembra que ele já está meio mexido com a questão do cristianismo, então ele ouve Basílio. Ao mesmo tempo, ele gosta muito de Lívia, a ponto de dizer-se apaixonado por ela. E Lívia, então, diz, olha, eu também gosto muito de você. E ele fala, eu sei que eu sou casado, mas a Helena não quer saber de mim, ela está com outro. E Lívia diz assim, eu sei, meu pai sempre fala que quando os amores se encontram, às vezes é no momento errado. Aí ele diz, não, mas a gente pode ir para um outro lugar, ela vai fazer questão até de separar-se de mim, eu sou um fardo para ela. E Lívia diz assim, mas o problema não é você, o problema é que eu sou casada. Lívia é casada com o Marcelo, um cara que é um tirano, também é afeito às festas, aos circos, e desde o primeiro momento, nos primeiros 6 meses, ele já refutou a Lívia, 6 meses de casamento, ele refutou a Lívia e tinha um amante e não saiu de casa. Então, o Basílio tirou a Lívia dessa situação e levou ela para Leão. Daí, todo o encontro deles. E Tassiano fica então muito chateado com a situação. Eles estão conversando sobre isso, voltam para casa e Basílio está muito empalidecido lá porque o Marcelo, o marido de Lívia, está ali. O marido de Lívia, então, chega, conversa. Lívia, no primeiro momento, não quer colocar Tassiano perto de Marcelo, mas Tassiano quer ver quem é Marcelo. E Marcelo começa a falar sobre todas as suas frivolidades, né? Aquelas coisas pueris de festas. Ele sabia o nome de todo mundo, dos gladiadores. E aí Tassiano já foi vendo quem era aquela pessoa. E ele queria até fazer uma emboscada para matar o Marcelo, porque ele era o grande empecilho para a sua felicidade com Lívia. Até o momento que Marcelo disse assim, pois é, eu queria tanto ir para Roma, e foi o momento que Tassiano diz assim, opa, mas eu te indico, eu conheço muita gente em Roma, vou fazer uma carta de indicação para você trabalhar lá nas arenas, e faz a carta. Marcelo fica muito feliz e vai embora. A ida de Marcelo para Roma, toda a felicidade volta para a região, até que mais um personagem retorna. Quem? Teódulo. Teódulo, muito esperto, está ali e percebe que Tassiano gosta de Lívia. Veja, Lívia não aceita ainda o relacionamento deles por um fundamento muito importante. Olha, se eu me relacionar com você, Tassiano, a gente pode causar um trauma em Blandina, porque Blandina tem uma mãe, você é casado com ela. Se eu me relaciono com você, Blandina vai tornar a mãe uma heroína e eu uma grande vilã. Olha que cabeça boa dessa menina chamada Lívia. E aí, eles não se relacionam, eles falam que o amor não precisa desse relacionamento carnal, eles vão vivendo juntos, até que Teódulo chega, mas Teódulo não é bobo, ele vê Tassiano e os seus olhares para Lívia. E aí, o que Teódulo vai fazer? Cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Até o próximo vídeo, pessoal!